O deus marcial que regrediu ao nível 2. Oh não. O RD suspirou enquanto olhava para o relógio desaparecido. Seus valores de estatísticas eram tão baixos que eu não conseguia ativar minha autoridade? Parece que sim. Isso é bastante inesperado. Suas estatísticas. O desempenho deles é bastante alto comparado aos seus valores numéricos. Clarão. Enquanto ela tentava invocar o relógio novamente. Mas com suas estatísticas ajustadas, ela não conseguia nem invocar um único relógio. O ajuste de estatísticas na Torre dos Deuses Marciais essencialmente selou sua arma mais poderosa. É isso que eles chamam de sorte inesperada? O RD, que ativou impacientemente a ainda inativa Torre dos Deuses Marciais no Battlетube e entrou correndo. Apenas para acabar incapaz de usar sua autoridade e provavelmente se tornar alimento para subir de nível. Embora este resultado tenha sido bem-vindo, Seong Ji-han não poderia estar totalmente feliz com isso. Quão grande é a diferença de estatísticas entre mim e o RD? Os valores estatísticos de Seong Ji-han foram significativamente mais fracos que os do desafiante. Ele esperava alguma lacuna, mas não a ponto de o RD não conseguir nem convocar seus relógios de luz. Ainda assim, se nossas estatísticas são as mesmas agora, ela deve ter alguma habilidade. Com os relógios de luz não funcionando, quais habilidades o RD poderia usar agora? Para verificar isso, Seong Ji-han convocou Blue e Red. E quando ele cortou levemente com a espada. Corte. O corpo de RD à distância parecia se dividir ao meio. Mas então. Nossa, que cruel. Atacar um oponente indefeso sem aviso prévio. Swish. Ela se regenerou instantaneamente. Vejo que a regeneração do elfo ainda funciona. Sim, algumas habilidades físicas permanecem, ao que parece. Balançar. Enquanto o RD saltava rapidamente em direção a Seong Ji-han. Ela é lenta. Com um único flash de azul e vermelho. Corte. O corpo de RD foi instantaneamente dividido em dezenas de pedaços. E chamas vermelhas começaram a se espalhar pelas aberturas de suas feridas. As chamas do vermelho consumiram rapidamente o corpo de RD, mas... exceto por este incêndio. Pate. Tendo se regenerado à sua forma original em pouco tempo, ela apagou levemente as chamas que queimavam em seu corpo. Você não vai usar sua autoridade? Eu não sinto necessidade. Você é realmente mesquinho em usar Blue. Sério. Vendo o RD fazendo beicinho, os olhos de Sang Ji-han ficaram frios. O RD estava tentando obter informações sobre Stat Blue de alguma forma. Não havia necessidade de usar Blue para lutar com ela agora. Especialmente em uma situação como essa, onde restava apenas sua regeneração, havia ainda menos motivos para revelar Blue. No entanto, ela não parece particularmente interessada no Stat Red. Ela já tem alguma informação? Parece que sim. Ela apagou o fogo com muita facilidade. Como o administrador vermelho respondeu assim, Sang Ji-han perguntou-lhe apenas por precaução. A propósito, não podemos alterar as configurações agora? A penalidade de derrota para a Torre dos Deuses Marciais. Faça com que seja a morte de uma vez. Depois que a torre for criada, é impossível mudar no meio do caminho. Além disso, mesmo que a pena fosse morte, não posso garantir que um ser desse nível realmente morreria aqui. Eu vejo. Seria melhor se ela morresse na Torre dos Deuses Marciais. As coisas não funcionavam tão facilmente neste mundo, ao que parecia. Por enquanto, vamos tentar eliminá-la enquanto aproveitamos ao máximo o Red. Tendo decidido isso, Seong Ji-han moveu azul e vermelho e... uau! O corpo de RD começou a ser cortado e queimado repetidamente. Pate. Mas a cada vez, o RD apagava levemente o fogo. Quando você o usa, o poder de fogo é realmente bastante forte. Ela sorriu brilhantemente enquanto restaurava seu corpo carbonizado. Mas essa habilidade por si só não é suficiente para derrubar nem mesmo o meu eu atual. O vermelho por si só não foi suficiente. Então ele deveria se apressar e usar suas outras habilidades para tentar matá-la. O RD provocou Seong Ji-han assim, mas... o nível aumenta em 1. Oh! O que realmente chamou a atenção de Seong Ji-han foi a mensagem que apareceu diante de seus olhos. Meu nível está aumentando aqui? O RD, cujas habilidades superavam em muito as suas. O nível dela também deve ser incomparavelmente mais alto. Então apenas queimar o corpo dela um pouco assim aumentou o nível dele? Se for esse o caso, eu deveria continuar, certo? Este tipo de evento de nivelamento era absolutamente imperdível. Seong Ji-han manteve sua expressão e... uau! Ele intensificou as chamas no azul e no vermelho. 30 minutos depois. Uau! Ela realmente vive tenazmente eu. Aquela elfa, foi ela que vimos quando Sang Ji-han voltou? Parece que sim, porque as estatísticas dela são tão esmagadoramente mais altas. Ainda assim, é uma sorte que Seong Ji-han se beneficie do ajuste. Suas habilidades são semelhantes agora, mas ela continua revivendo como um zumbi. Se ela fosse um zumbi já estaria em cinzas. Essa regeneração é uma loucura. Os espectadores que assistiam ao Battletube de Seong Ji-han estavam ficando cansados de ver o RD se regenerando constantemente. Não importa quantas vezes seu corpo foi dividido e queimado, ela instantaneamente voltou ao normal.
O que aconteceria em uma luta sem ajustes se ela fosse tão forte com estatísticas ajustadas? Enquanto os espectadores humanos estavam ansiosos ao observá-la. A torre dos deuses marciais está acesa, mas não consigo entrar. Sou só eu? Eu também não consigo entrar. Queria tentar entrar. Por que você quer entrar? Você consegue vencer o administrador azul? Com ajuste de 100% parece factível. Você ainda pensa isso depois de assistir à luta desse monstro até agora? Bem, a raça ainda é humana, certo? Se as estatísticas forem iguais, então. Alguns espectadores alienígenas que assistiam à luta de Seong Ji-han e o RD estavam tendo delírios vãos. Enquanto isso, o nível aumenta em 1. O RD me deu 30 níveis. Seong Ji-han lutou para suprimir um sorriso ao ver as mensagens de aumento de nível aparecendo em intervalos de 1 minuto. Quando ela ativou a Torre dos Deuses Marciais pela primeira vez e entrou correndo, ele se perguntou como expulsar esse oponente problemático. Agora ela estava continuamente queimando e se tornando alimento para seus aumentos de nível. Se isso continuar, o propósito de criar a Torre dos Deuses Marciais será alcançado imediatamente. Se ao menos ela pudesse aguentar um pouco mais. Seong Ji-han tentou manter uma expressão séria enquanto esperava sinceramente que o RD continuasse a resistir. Mas... Swish, swish, swish. Infelizmente, do corpo ardente e regenerador de URD. A névoa roxa começou a subir. E então, o vazio começou a surgir de dentro dele. Oh meu Deus, uma vez que a eternidade é ajustada, este é o meu limite, ao que parece. Os olhos de URD ficaram frios enquanto ela observava seu corpo sendo engolfado pelo vazio. Administrador azul, você previu até aqui? Que antecipação. Ele estava simplesmente aproveitando o evento de nivelamento. Seong Ji-han ergueu os cantos da boca. Você desprezou Red. Mas durou apenas 30 minutos? Mais fraco do que o esperado. Fraco. Estou errado? Ela não poderia ter aguentado um pouco mais se não fosse fraca? Ele interiormente esperava por isso, mas... Como alguém que não pode voltar no tempo agora, esta é uma observação precisa. Uau! O corpo de URD estava sendo completamente consumido pelo vazio. Estatísticas iguais foram uma penalidade muito maior do que eu pensava. Com apenas a boca restante. Ela moveu os lábios uma última vez. Da próxima vez, eu absolutamente não mostrarei uma exibição tão vergonhosa. Uau! O vazio transbordante engoliu até a última boca restante e... O jogador, o RD, morreu. A batalha termina. O RD desapareceu, autodestruindo-se assim. O nível aumenta em 30. E na mensagem do sistema que se seguiu. Seu nível aumentou em mais 30. Então o RD sozinho me deu um total de 60 níveis. Ela entrou impulsivamente sozinha e saiu depois de dar generosamente. Adicionalmente, você derrotou um ser de nível administrador na Torre dos Deuses Marciais. Você satisfez a condição especial de atualização para a Torre dos Deuses Marciais. A Torre dos Deuses Marciais será bastante expandida e será recentemente atualizada. Ao contrário da captura de prisioneiros de vida humana, com a derrota de URD, a Torre dos Deuses Marciais também passou por uma transformação completa. Uma enorme vibração abalou todo Nansan. E o tamanho da Torre Azul começou a crescer para mais do que o dobro do tamanho original. A Torre dos Deuses Marciais foi expandida para 20 andares. Nos andares vazios, fantasmas de seres subjugados pelo Deus Marcial aparecerão aleatoriamente. Fantasmas de seres subjugados aparecendo. Então o RD poderia aparecer nos andares inferiores da torre? Nesse caso, nenhum desafiante seria capaz de chegar ao último andar. Não, talvez porque as estatísticas dos desafiantes sejam tão baixas, o RD possa ser rapidamente devorado pelo vazio. O RD, que durou apenas 30 minutos antes de ser consumido pelo vazio. Se ela competisse com estatísticas iguais contra um jogador ainda mais fraco que Seong Ji-han, seu valor de eternidade pode se tornar muito menor e ela pode ser devorada pelo vazio ainda mais rápido. Terei que verificar mais tarde. Enquanto Seong Ji-han pensava na função fantasma criada através da atualização especial. Zing. A função de convite através do BattleTube está ativada. Uma função que não podia ser usada até agora foi desbloqueada ao subjugar o RD. Ela é uma bênção completa desta vez. Aquela mulher. Apressando-se precipitadamente apenas para se autodestruir gloriosamente. Ela não apenas deu 60 níveis a Seong Ji-han, mas também abriu muitas funções da Torre dos Deuses Marciais. Seong Ji-han sorriu ao examinar a função de convite, mas custos adicionais de participação serão incorridos com base na distância entre a localização da torre e o desafiante. Para medir a localização exata, adicione as coordenadas do planeta onde a Torre dos Deuses Marciais está localizada atualmente. As informações coordenadas serão divulgadas quando os desafiantes pagarem os custos. Adicionar as coordenadas da Terra? Ele franziu a testa para as mensagens subsequentes. Ele realmente não queria divulgar as coordenadas da Terra aos alienígenas. Existe alguma necessidade de esconder isso neste momento? Seus principais inimigos provavelmente já conhecem esse local. Ainda assim, estou relutante em divulgar as coordenadas. Embora os administradores já conhecessem as coordenadas da Terra.
Ele não queria divulgar todas as informações coordenadas para raças alienígenas não especificadas apenas para operar a Torre dos Deuses Marciais. De alguma forma, parecia vender a Terra para subir de nível. Mas o núcleo do plano A são os desafiantes alienígenas. As raças alienígenas não são essenciais se você quiser usar a Torre dos Deuses Marciais como um meio contínuo de subir de nível. Isso é verdade, mas no plano A proposto pelo Administrador Vermelho, os desafiantes mais necessários eram, em última análise, alienígenas. Os humanos que se beneficiaram da torre proporcionaram muito menos experiência a Seong Ji-han. Se você falhar, a humanidade estará no caminho da extinção de qualquer maneira. Recomendo divulgar as coordenadas. 1. Seong Ji-han olhou para a marca da Torre dos Deuses Marciais que apareceu no Battletoad. A torre cinza estava agora meio envolta em uma luz branca pura após a atualização especial. Se ele revelasse as coordenadas aqui e ativasse totalmente a função de convite, ela ficaria completamente luminosa? Meu nível aumentou em 60. Mas subir de nível ainda é essencial. Agora que a enorme lacuna de habilidade com o RD foi revelada, a Torre dos Deuses Marciais, que ajudaria no aumento de nível, tinha que ser operada de alguma forma. E os desafiantes alienígenas foram essenciais nesse processo. A função Battletoad teve que ser ativada de qualquer maneira. Acho que preciso registrar as coordenadas, afinal. Enquanto Seong Ji-han estava pensando nisso. Clarão. Uma luz branca pura surgiu de sua mão. Esta luz, poderia ser a estatística, luz branca, que permaneceu imóvel, não importando como ele tentou usá-la até agora. De todos os tempos, agora ele estava emitindo luz sozinho em frente ao ícone inativo da Torre dos Deuses Marciais no Battletoad. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.